Boa tarde. Espero que vocês estejam bem. Graças a Deus eu estou bem. Com muita saudade, mas estou muito bem, graças a Deus. E quero o quanto antes que isso tudo passe, para voltar a ministrar aula para vocês, ver vocês, sentir vocês, perceber vocês, o estado de espírito de vocês. É muito diferente ministrar aula dessa forma. O contato humano, para o professor, ele é essencial. Então, vamos lá. Hoje nós vamos iniciar o conteúdo nosso, que está no segundo módulo, e tem como tema Humanismo e Renascimento. O nosso texto base hoje está na página 294 a 297. As atividades estão nas páginas 298 e 299. Então, vamos iniciar o nosso conteúdo. Humanismo. O estudo humanista. Primeiro, nós vamos entender o que é humanismo. Nós vimos lá no início do nosso capítulo, da unidade anterior, o que era modernidade. A Idade Média, a Idade Moderna, ou a Era Moderna, foi uma idade, ou um período da história, onde as pessoas começaram a mudar a forma de pensar, mudar a forma de ver o mundo. As mudanças estavam ocorrendo paulativamente. E as mudanças também de mentalidade. E isso fez com que aquele momento de mudança houvesse também momento de ruptura. Por exemplo, onde os dogmas da Igreja Católica, eles começavam a ser questionados. E esses questionadores desses dogmas receberam o nome de humanistas. Daí a palavra humanismo. Então, vamos ler. Vamos ver. Crítico aos conceitos católicos. Mas vamos voltar só mais um pouco para o início. Esses estudos humanistas, gente, como eu já falei, eles foram desenvolvidos por estudiosos que questionavam, naquele momento, os dogmas da Igreja Católica. Quais foram esses estudos humanistas? Por exemplo, eles passaram a estudar a humanidade, o sentimento, a opinião das pessoas. Eles passaram a ensinar poesia, gramática, história, filosofia, matemática e ética. E eles queriam que houvesse uma retomada aos estudos clássica grega romana, porque eles acreditavam que aqueles estudos eles eram os mais perfeitos, ou os mais necessários para aquele humano. Vamos conhecer o homem, vamos colocar o homem no centro desse conhecimento, vamos buscar conhecer este homem por completo. E assim defendia esses estudos e esses estudiosos. Havia humanistas cristãos e não cristãos. Olha só, havia humanistas cristãos e não cristãos. A ideia daquele momento era colocar o homem como centro. Antes era Deus como centro. E aí começou-se a dividir grandes grupos. Esses humanistas, eles passaram a divulgar a sua ideia ou as suas ideias a partir desses estudos. Estudos da humanidade, ensinar poesia, filosofia, matemática, gramática, ética. E eles gostariam que houvesse uma retomada da cultura clássica grego-romana, porque eles acreditavam que aquela forma de ensinar, que aquele tipo de estudo fazia com que as pessoas elas se observassem no centro. Eu vou conhecer primeiro a mim mesmo. Eu estou no centro, o homem está no centro. Crítica aos conceitos católicos. E haviam essas críticas. E quais eram esses conceitos? Vamos lá. Então, primeiro, o conceito anterior era teocentrismo, Deus como centro de tudo. O teocentrismo vem do grego theos, Deus, é a ideia de que Deus é o fundamento de todos os fenômenos do universo. Este era o pensamento central da Igreja Católica. Geocentrismo, Terra como centro do universo. Os defensores de geocentrismo acreditavam que os demais planetas e o Sol giravam ao redor da Terra e que tudo isso era criação de Deus. Esses eram os conceitos que passaram a ser questionados e eles se desenvolveram, os humanistas desenvolveram outros.
E aí vamos conhecer esses outros. Olha só, antropocentrismo, do grego antropos, homem, é a ideia de que o ser humano é o centro dos fenômenos do universo. Os humanistas entendiam que as pessoas tinham capacidade de compreender Deus e o universo usando a razão. Olha, outro conceito, outra crítica a esses conceitos também. Os humanistas também acreditavam no heliocentrismo, Sol como centro do universo. Era defendido por por padres e astrônomos poloneses chamados Nicolau Copérnico. Para ele, a Terra, como um planeta, realizava movimentos de rotação, isto é, girava em torno de si mesmo, e de translação, girando ao redor do Sol. E vimos que esse pensamento, gente, humanista, ele deu condições e fundamento para muitas outras coisas, a partir dos estudos relacionados ao humano, à humanidade da pessoa. Resumindo, hoje nós vimos um pouco do conceito de humanismo, de onde ele veio, de onde essa ideia de humanismo veio, e como ele se desenvolveu, e a partir do que ele se desenvolveu. Vimos que nós tínhamos conceitos que foram colocados em questão, como teocentrismo e geocentrismo, e vimos que a partir disso eles criaram outros conceitos, antropocentrismo e heliocentrismo. E essa foi a nossa aula de hoje. A nossa atividade ela está na página 298 e 299. Boa tarde e boa atividade para todos.